Eu falei que voltava, eu voltei agora pra ficar. Sei cantar também, só que não, né? Melhor dar aula que cantar. Oh, mas eu tô cantando aqui em casa, canto. Quem canta seus males espanta. Quem canta seus males espanta. Meninos, deixa eu só carregar, colocar aqui o carregador do Notebook pra gente continuar a nossa correção aqui. Meninos, cantem, 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 tá? Que é bom. Olha só, essa lista, a lista número 2, ela vem com dois blocos de atividades, um sobre a América Central e outro sobre a América Latina. A divisão América Central é o primeiro formato, o primeiro critério de divisão do continente americano, né, que leva em consideração as características físicas. E a América Latina é o segundo critério, né, de regionalização que divide a América, o continente americano, em América anglo-saxônica e América Latina, né, que leva em consideração seus aspectos socioculturais, né, e históricos. Então vamos lá. A questão número 1 sobre a América Central, ela pergunta o seguinte: qual a base da economia dos países da América Central? Bom, gente, os países da América Central e da América do Sul são países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A América Central tem uma característica bem interessante. Ela é uma região pouco industrializada, né? Predomina ali o setor agrícola, né? Que é uma agricultura voltada mais para a subsistência, né? Ou seja, é a agricultura familiar, né? Aquele plantio que não é voltado, por exemplo, para exportação, né? É uma agricultura voltada mesmo para o consumo local, né? E esse tipo de agricultura, gente, geralmente ele não tem muitos recursos tecnológicos, né? Então, não é utilizado hoje os recursos tecnológicos, por exemplo, que a agroindústria utiliza, né? Então, é um plantio com técnicas mais rudimentares, né? É um plantio em territórios menores, etc. e tal. Mas existem também os grandes latifúndios, assim, os grandes latifúndios, eles são mais comuns no México e é voltado, né, para a exportação. Outra questão importante que a gente tem que considerar na economia da América Central é a intervenção dos Estados Unidos, né? Ali na região. Acaba que os Estados Unidos ele que determina o tipo de atividade econômica a ser desenvolvida ali. Um outro aspecto importante também é que os países da América Central, na sua grande maioria, são paraísos fiscais. O que é paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um país, né, geralmente pequeno e pobre, aonde os governos e os bancos, eles pegam dinheiro geralmente fruto de corrupção, fruto de tráfico, fruto de alguma atividade ilegal, eles pegam esse dinheiro, né, e transformam esse dinheiro em um dinheiro legal. Ou seja, o dinheiro é lavado, a lavagem de dinheiro adquirido de forma ilegal, tá? Então isso, grande parte, né, da movimentação financeira desse país também são os paraísos fiscais, ok? Meninos, questão número 2. Dentre as principais atividades econômicas ali da América Central, a gente tem o extrativismo, a agropecuária, a indústria, o comércio, os transportes e outros, né? Nesse cenário, a gente pode dar destaque para o México, ok? Número 3. Como se deu o povoamento da América Central? Vamos lá, então. Vamos relembrar lá o início do primeiro bimestre.
A colonização do continente americano, houveram dois tipos de colonização do continente americano. Houveram as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Colônia de povoamento, dois grandes exemplos, Estados Unidos e Canadá. Por que era colônia de povoamento? Os colonizadores que vieram para os Estados Unidos e para o Canadá, na sua grande maioria ingleses e franceses, eles vieram com a intenção de constituir família, de criar uma nova vida, né, de construir uma nova vida. Eles vieram sem a intenção de explorar a riqueza e voltar para a Europa, né, Estados Unidos e Canadá. Os países da América Central e do Sul, ou da América Latina, foram colonizados, na sua grande maioria, pelos espanhóis, pelos portugueses, que tinham o interesse de vir para cá, explorar a riqueza e retornar para a Europa, né? E utilizaram, né, da mão de obra escrava. Então, o povoamento da América Central, ele se deu, né, a partir da chegada dos espanhóis, que vieram com o objetivo de explorar. Eles tinham dois ramos de atividade principal: a produção da cana-de-açúcar e a exploração de minérios, né, a partir do uso da mão de obra escrava. E lembrando que a América Central, ela existe a América Central continental e a América Central insular, né? Então, a América Central continental são os países que estão no continente, e a América Central insular é aquele conjunto de ilhas lá que a gente viu. Cuba, Trindade e Tobago, Haiti, Jamaica, que mais? Porto Rico, né? São ilhas que constituem ali a América Central, e na sua grande maioria resultaram, né, das colônias de exploração, principalmente da Espanha, mas tem, por exemplo, o Haiti, por exemplo, ele foi cedido para a França, né? Ele teve uma guerra entre os espanhóis e os franceses, e quando aconteceu as guerras de independência, o Haiti foi o primeiro país, né, da América Latina a declarar a independência. Interessante, né? O Haiti, que é um dos países mais pobres da América Central. Ok? Number 4. Aponte algumas características da fauna e da flora da América Central. Bom, é uma região, como a gente acabou de ver na questão anterior, ela tem sua parte continental e insular, né? A América Central insular é conhecida também como Caribe, né? Então possui uma biodiversidade, principalmente marítima, fantástica, né? Então é marcada por uma grande biodiversidade, né? É composta também por um grande número de florestas tropicais, né, e uma grande diversidade animal e vegetal, né? Por exemplo, a gente pode citar como exemplo a floresta de planície costeira do Oceano Pacífico, que no Caribe é considerada a floresta tropical da América do Sul, né? 1.000 metros abaixo, a gente tem um grande número de palmeiras, samambaias, que são um tipo de vegetação de regiões tropicais, né? A fauna, existem alguns animais que eles são característicos da América Central, por exemplo, a jaguatirica, o gato maracajá, que é uma espécie de felino pequeno, jaguarandi, gambá, que é muito comum aqui, né, no Brasil, também é muito comum lá na América Central. A gente tem raposas, o puma, coiote, né? Que também estão na América Central e na América do Norte. Meninos, questão número 5. Qual a importância da mineração e do extrativismo para a economia da América Central?
né? A América Central, ela possui poucos minérios no seu subsolo, né? No subsolo, tanto que assim a atividade mineradora no período colonial, ela foi uma atividade mineradora muito rápida, né? Os minérios foram encontrados e acabaram, e aí isso foi substituído pelo plantio da cana, né? Mas o principal produto da mineração na América Central, ele acontece na Jamaica, né? E em algumas outras ilhas do Caribe, e o principal minério extraído ali é a bauxita, tá? Pergunta difícil agora. Por quais oceanos a América Central é banhada? Gente, eu lembro das aulas em sala de aula. Ah, de algumas pessoas errando o nome dos continentes que banham a América Central. Continente americano, América Central é banhada a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, né? Não vamos esquecer disso. Questão número 7. Como é a economia dos países da América Central? Bom, a economia ela gira. Na verdade, essa pergunta ela bate com uma pergunta anterior aí, que se não me engano é a. O Ivan do oitavo C me chamou atenção para essa duplicidade de questões. Mas vamos comentar aqui. Olha só. É... Cadê? Perdi. Como é a economia dos países da América Central? Ela se baseia na agropecuária, né? Comércio de bens e serviços, o setor indústria, muito pouco indústria, mais os setores terciário, que é o que é o setor terciário? É o comércio e o bens e serviços, né? Número 5. 5 países que formam a América Central. São mais de 20. Eu coloquei aqui, né, mas vocês podem ter colocado outros, não há problema. Eu coloquei Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Meninos, os Estados Unidos, ele tem uma intervenção muito grande no continente americano como um todo, mas na América Central isso é mais forte ainda. Por exemplo, tem alguns territórios na América Central que pertencem aos Estados Unidos. Tá na América Central, mas quem governa é os Estados Unidos. Prevalece o direito às leis dos Estados Unidos. Territórios são esses: Ilhas Virgens Americanas, que fica no Caribe, Porto Rico e Porto Rico também no Caribe, Ilhas Virgens Americanas no Oceano Pacífico, tá? Próximo ali da Guatemala. Beleza? Ah, tá. Meninos, qual que é o bloco econômico da região da América Central? É o MCCA, Mercado Comum Centro-Americano. Esse bloco econômico, né, ele tem como objetivo integrar as economias dos países membros, e os países membros do MCCA são os países da América Central. Meninos, temos mais aqui algumas perguntas sobre América Latina. Somos nós? Na verdade, é uma pergunta com 3 itens. Sobre a América Latina, comente os assuntos abaixo. Sobre os aspectos físicos da América Latina. Meninos, lembra que a gente viu que o continente americano, ele possui a oeste 2 cadeias montanhosas. Estados Unidos, montanhas rochosas. América do Norte, montanhas rochosas. América do Sul, Cordilheira dos Andes, né? Então, assim, existe uma diversidade de características humanas, físicas e ambientais, né? Então, essa região América Latina, ela não pode ser vista como uma região homogênea, igual, ela possui uma diversidade muito grande, né? Então, assim, em termos de relevo, a gente tem
de leste a oeste, uma continuidade de formas, né? De planícies e planaltos, né? Estão presentes também as planícies costeiras no Pacífico, né? E também no Atlântico, que aí pega o Brasil, né? A, as cordilheiras, temos também as planícies fluviais, que são as planícies onde os rios desembocam, e os planaltos, ok? Clima, características climáticas, também, gente, possui uma diversidade muito grande climática, né? Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, o Chile, né, que você, no inverno, a temperatura no Chile, na Argentina, no Uruguai, ela vai abaixo de zero, né? O Brasil já é um país super quente, né? A linha do Equador corta o Brasil, corta alguns países da América do Sul, né? Apesar de se localizar na sua grande maioria no hemisfério ocidental, essa divisão ela não é igual, né? Porque nós temos a linha do Equador, que corta o estado de Roraima, por exemplo, né? Então nós temos dois climas, nós temos o clima tropical, o intertropical e o clima temperado. Meninos, a América Latina, por muito tempo e até hoje, é muito conhecido mundialmente por conta do crime organizado, né? Um dos principais problemas da América Latina é o crime organizado, né? Grande parte da droga consumida no mundo, ela sai. Então, dando continuidade, grande parte da droga consumida no mundo, ela é produzida e ela sai da América Latina e é distribuída no mundo inteiro, né? A cocaína, ela é um dos maiores problemas, né, do continente, perdão, da América Latina, né? Ela é produzida, geralmente ela é processada na Colômbia, Peru e na Bolívia, e se produz a cocaína e é vendida no mundo inteiro, né? E a maior parte do transporte e distribuição de droga fica a cabo dos cartéis mexicanos, tá? Para finalizar, nós vamos falar um pouco da organização da economia e organização. A América Latina, ela ainda é considerada uma região subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Por quê? Porque não é tão desenvolvido quanto os países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, mas também não é tão subdesenvolvida como os países pobres da Ásia e da África, por exemplo. Né, nós temos países pobres, mas temos países como o Brasil, Argentina, México, que são países em desenvolvimento, tá? Nesse cenário, dentre os países em desenvolvimento, a gente tem o Brasil, México, Argentina. Quase 90% da produção industrial da América Latina, gente, 90% da produção industrial da América Latina ficam a cargo de Brasil, Argentina e México, que são os maiores parques industriais do continente, ok? É isso. Até